Olá pessoal, tudo jóia? Bom, como prometi, hoje estou lançando esse vídeo para falar um pouquinho sobre teoria de conspiração, ou uma das teorias que cercam esse fato sobre essa nova doença aí, né? Vou deixar os links aí também para vocês mesmos lerem e analisarem por vocês mesmos, né? Os relatórios que eu tenho lido, pesquisas e tudo mais, né? Então, vamos lá. Bom, vamos lá, galera. Bom, antes de falar sobre a conspiração, a teoria de conspiração em si, queria só mostrar esse relatório aqui que foi apresentado no começo do ano passado, tá? Então, publicado em março, é uma pesquisa que havia sido feita então antes do dia 2 de março de 2019, já alertando da possibilidade da epidemia e da transmissão do vírus através de morcego. Eu, particularmente, tenho minhas dúvidas quanto a ter sido transmitido diretamente por um morcego lá na região do sudeste da China, né? Para mim, mesmo que ele tenha sido um vírus vindo do morcego, deve ter sido, na minha opinião, deve ter escapado do laboratório lá de Wuhan. Como eu já falei anteriormente, não sei se por descuido ou deliberadamente, né? E se esse vírus foi modificado ou não nesse laboratório. Eu também andei pesquisando aqui, tem um relatório mostrando como que foi a distribuição do SARS há 17 anos atrás, né? E seu nível de, como eu diria, nível de letargia, de óbitos, né? E aqui tem um relatório de análise filogenética. Bom, a gente sabe que o vírus já teve mutação, né? Já tem algumas variantes aí, pelo menos 5 que eu já ouvi falar. Inclusive o vírus lá da Itália é diferente da China. E aí na China, inclusive, parece que tem algumas já mutações, né? Isso aqui é um relatório da Organização Mundial de Saúde falando do que foi encontrado durante os 9 dias de estudo, né? Sinceramente, eu não sei se dá para acreditar ou não nessa altura do campeonato, né? Falar dos sintomas, febre, tosse, tal, dor de músculo, enfim. A distribuição por faixa etária e o nível de fatalidade e tal, o pessoal mais velho aqui com maior índice de fatalidade, né? Que mais? Aqui. O YouTube está censurando os criadores de conteúdo que falam sobre coronavírus, né? No caso, eu sou um deles. Bom, eu não, meu canal não é voltado para falar sobre coronavírus. Eventualmente alguma coisa sobre a atualidade, mas também é voltado mais para
falar sobre viagens e turismo, né? Então, é por isso que meu intuito não é focar sobre essa nova doença. Aqui tem um artigo interessante, que eu vou deixar aí embaixo na descrição. Acho que vale a pena ser lido, né? Ele não fala sobre conspiração nem nada, tá? Mas acho que vale a pena ser lido. O total de casos, como já sabem, esses aqui são dados fictícios, né? A China não tem somente isso, quanto 80 mil casos, e no total não foram apenas 4 mil ou 3 mil casos de morte somente na China, né? Não acredito nisso, é impossível. Agora eu vou entrar no assunto sobre o que está circulando aí, coronavírus desmascarado. O que tem circulando por aí, sendo circulado por aí, eu li quando me enviaram esse link, passei para 2 ou 3 amigos para analisarem, né? De início, eu acreditei, né? Mas eu não postei. Eu, sinceramente, acho que muita coisa se encaixa, né? Caso essa teoria seja verdade, caso tudo que esteja relatado aqui seja verdadeiro, tá? Porque explicaria e ficaria mais fácil de entender muitas coisas. Por exemplo, a quantidade de pessoas mortas, o sumiço do presidente chinês durante várias semanas, né? Ele estava isolado no bunker dele lá. A construção às pressas do hospital, campo de concentração, campo de morte, sei lá qual nome que vocês querem dar. Explica muita coisa, né? Toda a cremação dos corpos, queima de arquivos, literalmente, queima de informações, eliminação de informações, né? Mas esse artigo deixou umas falhas aí que me fez mudar totalmente de ideia, desacreditar. Agora, não sei se desacredito ele totalmente ou parcialmente, né? Então eu nunca vou saber a verdade, né? Não vou saber se é totalmente confiável ou totalmente não confiável esse relato. Esse relato aqui, ele foi publicado no site em português. Eu fui lá e pesquisei em inglês. Existe em inglês, uma tradução fiel para o português. E eu fui pesquisar, então, o autor desse artigo aqui, editado por Robert D. Morningstar. E pronto, cheguei nele aqui. Ele é um escritor de teorias de conspiração. Então, não sei o que ele fala é teoria ou é real. Não dá para saber. São só teorias. Enfim. Mas voltando aqui sobre esse relato. Ele começa falando assim, que o escritor desse relato aqui é um oficial sênior da inteligência militar chinesa. E ele fala patati blá blá blá, patati patatá, que o vírus, originalmente ele não era um vírus, mas uma arma biológica que acabou sendo
fugiu do controle, ou seja, algum traidor pesquisador chinês resolveu vender esse agente para os americanos, né? Para um agente lá da CIA. E aí teve uma troca de tiroteio lá no mercado de Wuhan. E o frasco contendo esse agente biológico caiu no chão, quebrou, espalhando o vírus. Pumba! Foi aí que eu reli, e é aí que caiu a ficha. Isso aqui parece um filme de ficção. Eu fiquei imaginando um filme, sabe? Um filme de ação aí, de ficção, onde tem um tiroteio, tem um pessoal traidor tentando vender o segredo de Estado, e ocorre esse acidente. E olha, a cena de filme. E depois ele fala de todo um detalhe do hospital, onde as pessoas são torturadas, mortas, queimadas, tal, sofrendo horrores com a gente, esse agente químico, biológico, né? É uma parte que aí já não sei se é verdade ou mentira, pode até ser verdade, tá? Esse agente, diz esse oficial da inteligência chinesa, que foi inicialmente a ideia era usar contra os hongkoneses, por causa dos protestos que ocorrem desde julho do ano passado, ocorre até agora. Faz o quê? 10 meses? Quase 9 meses que está acontecendo, né? Não parou. Então, assim, o pessoal está repassando essa história aí como se fosse verdade. Pensa só, se você está contrabandeando um produto altamente perigoso, um agente biológico, uma arma química, você vai deixar o frasco cair e quebrar? Tá, conta outra. Meu, não dá para acreditar nisso. Se você não embrulhou um negocinho bonitinho, sei lá, numa toalha, no jornal, ou pôs numa maleta, ou numa mochila, gente, por mais amador que você seja, você não ia ser tão descuidado assim. Não é verdade? Então isso me fez desacreditar totalmente desta teoria de conspiração. Uma pena. Por que eu digo uma pena? Porque era mais fácil acreditar e aí muita coisa fazia sentido, né? O fato deles isolarem a cidade inteira faria sentido. Faria sentido o desaparecimento do presidente chinês. Ele se isolou por algumas semanas no bunker dele lá na China. Faria sentido, explicaria também por que eles teriam a intenção de usá-los contra os hongkoneses, né? Inclusive ele fala nesse relatório que o Dr. Li foi morto, aquele doutor que queria divulgar essa nova doença, né? Ele disse que ele foi morto porque ele se recusou a declarar a doença como se fosse uma doença nova, ao invés de um agente biológico. É essa parte que eu também não acredito, né? Então, mesmo pesquisando a origem, né, esse Robert Morningstar também me deixou com uma pulga atrás na orelha, sabe? Ele já é um famoso teórico de conspiração. Não que eu não acredite em conspirações, eu tenho muitas que eu acredito, mas eu acho que tudo tem um limite.
E tudo que vem dele eu tenho quase assim 100% de dúvida, né? Eu tenho minhas próprias teorias sobre muitas coisas que a gente vê na prática, né? Eu não chamaria nem de teoria, mas isso aqui não é evidência nenhuma, né? Do que ele fala aqui. Eu acho que é uma boa história para um filme de ficção e de ação. Sem dúvida, isso no futuro vai render um bom filme, né? Então, é isso, galera. E obrigado aí por assistir. Deixa sua mensagem aí, seu comentário. Obrigado por você que se inscreveu, tá? Inclusive, eu queria até te perguntar uma coisa, galera. Pera aí. Gente, o que eu respondo para esse indivíduo que me pergunta: você está a serviço de quem? Meu, o pessoal viaja. O pessoal que acredita em teorias aí de conspiração viaja na maionese, né? O que eu respondo para esse cara? Que eu trabalho para os chineses, para os russos, para os americanos, para os nazis. Falou, galera. Um abraço. Please subscribe and thumbs up. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Obrigado. 请订阅和按赞。チャンネル登録といいねお願いします。Suscríbete y dale me gusta, porfa. Inscríbete y lascia mi piace, per favore.